Irmãos e irmãs em Cristo Jesus, estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Domingo, 27 de outubro de 2019. Vamos ler o Evangelho do dia e fazer a reflexão. Mas antes eu convido a todos para fazermos junto a invocação do Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo que nos capacita. É o Espírito Santo que passa a nos habitar em nós e nos ajude a entender de fato o que a palavra vem nos dizer. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei nele o fogo do vosso amor e enviai o vosso Espírito, e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente de todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Glória Senhor. a vós, Senhor. Jesus contou esta parábola para alguns que confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para rezar. Um era fariseu, o outro cobrador de impostos. O fariseu, de pé, rezava assim em seu íntimo: Ó Deus, eu te agradeço, porque não sou como os outros homens, ladrões e desonestos, adúlteros, nem como este cobrador de impostos. Eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de toda a minha renda. O cobrador de impostos, porém, ficou à distância e nem se atrevia a levantar os olhos para o céu, mas batia no peito, dizendo: Meu Deus, tem piedade de mim, que sou pecador. Eu vos digo, este último voltou para casa justificado, o outro não. Pois quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs em Cristo Jesus, nós temos 2 situações nesse Evangelho que nos mostram como nós devemos se comportar com as nossas orações, como nós devemos ser. Tem 2 pessoas que vai rezar, uma delas era um fariseu e o outro era um cobrador de impostos, um publicano, aquele considerado impuro, vivia no pecado. E o fariseu, ele era aquele que cumpria com as leis, cumpria com todas as suas obrigações e cumpria com todos os seus deveres. O fariseu, de pé, rezavam assim, em seu íntimo: Ó Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, desonesto, adúltero, e nem como este cobrador de impostos. Ao ver essa situação, nós vemos que o fariseu está realmente falando a verdade. Só que ele está falando a verdade, mas nesse ponto acontece uma coisa muito, digamos que muitas vezes a gente comete o mesmo erro. Ele cumpre com todos os seus deveres, com todas as suas obrigações diante de Deus, mas ao mesmo tempo ele acha que a salvação, ela é, digamos assim, pelo que você faz. Mas, no entanto, também pela graça de Deus. Ao bater no peito, ao dizer que ele é a pessoa que faz tudo isso, e com arrogância para Deus, ele dispensa a graça de Deus. Então, ao dispensar a graça de Deus, porque a salvação também
ela é pela graça de Deus, pela sua misericórdia. Se não for misericórdia divina, nós não teremos a salvação. Então ele dispensa. O cobrador de impostos, ele rezava, porém ficou à distância e nem se atrevia a levantar os olhos para o céu. Batia no peito, dizendo: meu Deus, tem piedade de mim, que sou pecador. Então, ele também rezava dizendo a verdade para Deus. Porém, ele tinha a humildade de dizer: sou pecador, me perdoa, Pai, por eu ser pecador. Então ele pedia o perdão, a graça de Deus. Enquanto um dispensava a graça de Deus, o fariseu dispensava, ele pedia a graça em sua vida. E Deus o acolhe por esta humildade. Porque muitas das vezes nós somos pecadores e não assumimos esse papel. Nós somos mais para os fariseus do que para este cobrador de impostos. Nós não temos a humildade diante de Deus. Pensamos que tudo vai acontecer porque nós cumprimos com a nossa obrigação, nós sempre cumprimos com o nosso papel, mas esquecemos que nós temos que ter humildade diante do Criador. Nós temos que sempre, por mais que eu seja correto, eu ainda sou um pecador. E nesse ponto eu tenho que assumir que sou pecador, para que Deus me acolhe e me perdoe as minhas faltas. Então, muitas das vezes, nós cometemos erros e não paramos para arrepender e não reconhecemos que eu cometi pecado contra Deus. E, no entanto, o cobrador de impostos, que naquela época era considerado pessoas impuras, por cobrar imposto, pessoas que são pecadoras, não tinha a salvação e, no entanto, ele tem a sua humildade. E Jesus, ao contar essa parábola, ele nos convida a repensarmos a nossa vida e ser mais humilde diante do projeto de Deus. Ser mais humilde e sempre reconhecer a Deus que sou um pecador e pedir perdão a Deus sempre, porque todo momento a gente comete pecado. Mas temos que reconhecer isso em nossas falhas, porque o pecado é aquele que leva à morte ao homem, aquele que terá morte eterna. Mas se eu reconheço que sou um pecador e tenho a humildade de pedir perdão, a misericórdia divina e as graças de Deus que eu sempre tenho que acolher comigo, me leva a buscar cada vez mais, buscar cada vez mais Deus em minha vida e colocar a minha vida em direção ao projeto de Deus. E Jesus, ao terminar esse evangelho, ele diga: eu vos digo, este último voltou para casa justificado, o outro não. Então vemos que aquele que se achava salvo, o fariseu que se achava o bambambam, o cara da vez, volta para casa, ele volta para casa até pior do que entrou. E aquele que entrou com humildade, que não tinha nem coragem de levantar a cabeça para o altar, voltou edificado. Então é assim que nós temos que ser humildes sempre. Ter a humildade, cumprir o nosso papel com amor e sempre buscar Deus em primeiro lugar. Sempre ter a humildade e não ser convencido, dizer que eu estou salvo, eu estou isso, eu estou aquilo. Será que estou mesmo? Será? Essa é a pergunta principal. Será que eu estou salvo? Eu acho que estou salvo. É nesse contexto de situação que o Evangelho nos leva a refletir. Porque nós temos que perguntar para o nosso íntimo e analisar cada conteúdo cada coisa que nós fizemos no nosso dia a dia e buscar sempre solucionar. E buscar sempre cumprir com o nosso papel e buscar Deus em nossa vida. Pois quem eleva será humilhado, quem se humilha será elevado. Quem se acha o bambambam será humilhado ao chegar na presença de Deus. Quem se acha melhor o mundo, e muitas vezes a sociedade hoje
Cada um quer ser melhor do que o outro, cada um quer cometer as suas astúcias cada vez mais por se achar merecedor disso, enquanto que o outro não é, será humilhado. E aquele que é humilhado será exaltado diante de Deus. É nesse contexto que nós temos que procurar reajustar a nossa vida. É nesse contexto, porque não adianta eu ser uma pessoa reconhecida por todo mundo e ser lembrado por aquilo e você sempre está achando-se melhor do que todo mundo, e no entanto, para Deus, eu sou o pior das criaturas naquele momento. Ao chegar na presença de Deus, é nesse momento que eu serei elevado, ou serei humilhado. Então, a gente tem que sempre fazer os nossos exames de consciência e analisar a nossa vida dentro do projeto de Deus. Será como está na minha situação? Se eu perceber, ao fazer o exame de consciência, não aquele exame com arrogância, que nesse fariseu, mas aquele exame com humildade. Aquele exame de consciência com humildade profunda, buscando sempre atender a Deus e buscando sempre colocar Deus em primeiro lugar na minha vida. Se eu entender que não tenho a salvação, eu tenho que fazer todas as mudanças e ser igual esse cobrador de impostos. Irmãos e irmãs em Cristo Jesus, neste domingo, a celebração nos convoca a mudanças profundas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre sejam louvados. Irmãos e irmãs em Cristo Jesus, gostaria de pedir a você que não é inscrito nesse canal, se inscreva, lembre-se de ativar o sininho e marcar a opção todas para receber a notificação que tem um vídeo novo no canal. Curte, compartilha com seus amigos. Desta forma você também está evangelizando. Deixa também seus comentários em nosso vídeo. Ele é muito importante para nós. Desde já, um muito obrigado a todos que nos assistem. Um bom domingo. Que Jesus faça presente no meio de você e em toda a sua família. Até amanhã, se Deus nos permitir.